Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua presença nas nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja sobre nós, Pai. Toma agora esse tempo, toma agora cada aluno, cada família aqui representada, Senhor. Toma nas tuas mãos e nos abençoa, porque nós precisamos da bênção do Senhor, para que tudo aquilo que nós falarmos aqui seja para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Tudo beleza? Firme e forte? Quem lembra desse mapa aqui, ó? Não vamos discutir ele hoje, mas vocês viram que isso aqui representa todo o mapa do plano de Deus para a nossa vida. É como se Deus, na eternidade, ele estivesse segurando esse mapa nas suas mãos e olhando todo ele. Tanto é que vocês lembram aquela passagem onde Jesus ele fala aqui, ó, é igual um lavrador, um senhor de uma terra, que ele arrendou as suas vinhas e saiu. Depois ele mandou os seus trabalhadores para buscar, os seus empregados para buscar o resultado daquela vinha. E o que conta essa parábola? Que os trabalhadores fizeram o quê? Pegaram os encarregados de receber aquele dinheiro e fizeram o quê? Mataram. E por fim ele enviou o filho. Então você vê, por exemplo, Deus enviando os trabalhadores aqui, enviando os trabalhadores no reino de Israel, e sempre o homem rejeitando a Deus. Por último, ele enviou o filho e, entre aspas, o que a humanidade fez com Jesus? Matou Jesus. Na verdade, foi o próprio Deus que entregou seu filho para morrer por nós, ok? Quando Jesus estava lá diante de Pilatos, ele falou, olha, Pilatos falou, você não sabe que eu tenho poder para te matar? Jesus falou, ó, você que não está sabendo da história, porque, olha, se eu quisesse agora, desceria uma legião de anjos e me tiraria dessa questão. E Jesus também, lá em Hebreus 5, fala que nos dias da sua angústia, ele oferecendo um clamor àquele que o podia livrar, e sendo ouvido, contudo, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Hebreus 5. Olha como é que é forte. Quando Jesus estava lá, Pai, afasta de mim esse cálice, Deus ouviu a oração e interferiu. E Jesus falou, não, seja feita a tua vontade. É forte isso aí. Você acha que Deus não ouviu aquela oração? Pai, afasta de mim esse cálice. Deus ouviu aquela oração. Está lá em Hebreus 5, lá depois vocês conferem lá. Você lembra, João? Está fazendo lá? Tem mais alguém para chegar aí? Então fecha a porta. Olha lá, ó. Ok? Beleza esse mapa aqui? Agora eu quero chamar a atenção de vocês só um detalhe, porque hoje nós vamos falar sobre o lugar dos mortos. Aonde que os mortos estão? No lugar dos mortos. Aonde que os mortos estão? Quem morreu está onde agora? Quando você chega no velório lá, você já foi no velório? Você chega no velório, todo mundo fica ali olhando para a cara do morto. Onde será que ele está agora? Será que ele está pensando? Será que ele está arrependido? Será que ele está num lugar bom, num lugar ruim? No purgatório? Será que ele vai reencarnar igual os espíritas dizem? Ou seja, nós temos muitas teorias a respeito do pós-morte. E hoje nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre o pós-morte. Eu quero dizer que nós estamos aqui, ó, nessa situação aqui, ó. Lembra do nosso mapa aqui escatológico? Lembra? Que Jesus veio aqui praticamente no ano 0, 2017, 2019, nós estamos aqui, concorda? 2.000 anos aqui, mais ou menos nós estamos aqui. Qual que é o próximo evento que nós vamos presenciar ele agora de uma forma assim bem próxima? É a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Quando ele voltar, o que vai acontecer? Nós já estudamos sobre isso. O que vai acontecer quando essa segunda volta? Primeira coisa que acontece, o que é? O que acontece? Só os mortos tem não? Ressurreição dos mortos. Ressurreição de quem? Dos mortos. Dos mortos. Em Cristo. E nós, os que ficarmos vivos, vamos o quê? Depois Nós vamos subir para o céu, para se encontrar com Jesus aonde? Nos ares. Gente, isso é real. Se você morrer antes de Jesus voltar, pode ficar sossegado. Se você morrer em Cristo, 1 Tessalonicenses fala bem claro, que só vai ressuscitar nessa primeira ressurreição aqueles que morreram em Cristo. Beleza? Então, ou seja, fique esperto, tem que morrer em Cristo. Vai morrer, morre em Cristo. Porque é bem claro, isso aí é bem sério, e é algo que a gente não pode perder essa parada aí não.
Depois da morte, não tem mais. Então, beleza? Então nós estamos aqui, tem muita gente morrendo aqui, e nós vamos estudar justamente sobre isso. Mas, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um grupo de pessoas que vai ressuscitar aqui, e tem um grupo de pessoas que vai permanecer morto, e vai ressuscitar só aqui no final, que é chamada da segunda ressurreição, que a Bíblia fala da segunda ressurreição. A Bíblia fala, bem-aventurado, muito esperto é o cara, muito inteligente ele foi, aquele que conseguiu ter parte na primeira ressurreição. E fala sobre esses que fizeram parte dessa primeira ressurreição, sobre eles não terão o dano da segunda morte, que é essa daqui, ó, do lago que arde com fogo e enxofre. Tem duas ressurreições. A primeira da turma esperta e inteligente, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a segunda daqueles que desprezaram o Filho, desprezaram o sacrifício de Jesus. E essa segunda é uma ressurreição para a condenação eterna. Não é forte isso daí? E aí, você vai na primeira ou vai na segunda? Primeira. Só tem duas ressurreições. E você só tem uma chance. Você consegue perceber que você só tem uma chance? Só tem uma chance. Nós somos a geração videogame. O que acontece no videogame? Nos games da vida? A gente morre, já volta, né? Warface. Warface é bom, porque eu morro lá e volto rapidão, né? No Fortnite eu morria, tinha que ficar lá esperando o trem voltar de novo. Mas no Warface você morre, passa um pouquinho, você já está lá dando tiro dos outros ao mesmo tempo e tal. Aí você mata o cara, ele ressuscita, e você morre e ressuscita. Essa cultura da nossa mente, ela fica como que se nós tivéssemos uma segunda chance. Nós temos uma realidade de prova. Ah, eu não tirei uma nota boa, eu tenho uma segunda chamada, eu tenho o segundo bimestre, o terceiro bimestre. Nós temos sempre algo mais para frente, na onde a gente pode se livrar de alguma encrenca. Ah, quem aqui já desobedeceu o pai sabendo que não ia morrer por causa disso? Você já desobedeceu o seu pai com a certeza de que você não vai morrer por causa disso? Não é verdade? Você desobedeceria seu pai fala, não pula de cabeça aqui de cima. Você não, eu vou desobedecer. Você pularia de cabeça daqui de cima? Por quê? Vai morrer. Ou seja, a gente muitas vezes desobedece porque a gente tem uma segunda chance. Porque o dano, que às vezes, muitas vezes vai ser a consequência daquele ato, ele é menor do que o prazer da execução do ato. Está entendendo? E aí a gente acostuma com essa questão. Então, a morte, ela é uma realidade. Alguém aqui já morreu? Então ela é uma realidade só para os outros. A gente nunca morre, já reparou? Só quem morre aos outros, já reparou? Já reparou disso? Então, ou seja, nós não temos experiência da morte. A morte não é uma realidade para nós. É só uma realidade para os outros. Quem aqui já perdeu um amigo que está nessa faixa aí até 18 anos? Tem alguém aqui que já perdeu? Pois é. Por que não foi você? Poderia ter sido você? Poderia? Não poderia? Mas não foi. Sua senha não foi chamada. Então a morte não é uma realidade só para gente velha, não. É uma realidade para adolescentes também. E estatisticamente alguém aqui dessa sala aqui, nos próximos 100 anos, vai morrer. É claro que naturalmente eu sou o candidato número 1 a ser o primeiro. Então vocês todos estão convidados para o meu velório, beleza? Se eu morrer, vocês podem ir lá, certo? Chora um pouquinho, viu, gente? Ó, vai dar uma choradinha lá, né? Ô, tio Zero é tão bom. Não, pode orar para ressuscitar? Não. Ninguém ora para ressuscitar, não. Tá morrido, deixa eu morto lá. Isso aí, ó, nós já falamos isso aqui lá em casa, ó. Morreu, não ora para ressuscitar, não. Beleza? Deixa morto. Estou com um lugar melhor, ó. Acabou meu ministério aqui, deixa eu morto lá. Beleza, gente? Então vamos lá. Só para terminar essa parte dessa escatologia, de Adão até Abraão tem quanto? Se você pegar lá Gênesis lá e Adão viveu tantos anos e gerou 7, depois 7 viveu tantos anos, gerou Enos, depois aí você vai nessa matemática aí, você vai achar de Adão até Abraão 2000 anos.
De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. De Jesus até hoje, tem mais quanto? 2.000 anos. Que dá o total do quê? 6.000 anos. Olha que legal. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no quê? No 7º dia. De Adão até Abraão 2.000, de Abraão até Jesus 2.000, de Jesus até agora mais 2.000. Isso aqui era 2016, foi quando eu fiz esse quadro aqui. Aí já é 2019. E mais o milênio, que é o descanso de Deus, onde Jesus vai reinar com a igreja, vai aprisionar Satanás e os demônios, vão ficar presos e, tecnicamente, nós temos aí, teologicamente, nós temos um período de descanso governado por Cristo, sem o cão para nos atazanar lá, a vida lá. Nós não, quem ficar aqui, né? E nós vamos estar com Cristo. Aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador vai estar com Cristo, reinando com Cristo nesse milênio. E os que ficaram vivos vão estar lá no milênio. Beleza? O calendário que os judeus usam é baseado nisso daí, né? Eles estão no ano 5.700, eu acho. Pois é, 5.700. Então, ou seja, eles estão lá no 6º dia, no finalzinho do 6º dia. Então, vocês estão no ano 5.700, falta ainda 300 anos para Jesus voltar. Eu acho, Jesus não demora 50 anos para voltar, não. Ele está muito feio. Daqui 20 anos, 30 anos no máximo, isso aqui vai estar igual o Sodoma e Gomorra. Igual o Sodoma e Gomorra, porque o trem está ficando cada vez mais, sabe? A velocidade, a exigência, a cobrança está ficando forte nessa área, não é verdade? Então, ó, se um dia para Deus, olha lá, assim repousou Deus no 7º dia, olha só o tanto de mensagens proféticas que nós temos a respeito desse tema. Ó. 6 dias trabalharás, mais o quê? Mais o quê? 7º dia fará os quê? Você sabia que o sábado prova a existência de Deus? Quem inventou o sábado? Não foi Deus? Quem inventou um dia de descanso? Foi Deus. Agora, se não tivesse vindo de Deus, você acha que o homem natural, pensa lá, ó, nós estamos lá no ano 2000. O que acontecia lá no ano 2000? Tinha calendário, folhinha, celular lá para o cara ver os dias e os meses do ano? Tinha isso? Tinha? Não tinha. O cara vivia de quê? Ele ia no supermercado, comprava as coisas. Como é que era a vida há 5.000 anos atrás? Como é que era a vida há 5.000 anos atrás? Subsistência. Subsistência. O que é subsistência? Você tem que acordar de manhã e ir lá e achar sua comida. Não é verdade? Ou você vai plantar. E aí? Você acha que o ser humano com a mente de subsistência, ele ia de repente falar, gente, agora vamos estabelecer uma norma aqui para a sociedade. Nós vamos trabalhar só 6 dias e vamos descansar um. Vocês acham que ele faria uma coisa como essa? Não é legal? Não tem essa mentalidade, há 6.000 anos atrás, não teria essa mentalidade de interromper o ciclo da subsistência, para descansar. Se o cara tinha que plantar, era época de plantio, o cara tinha que plantar, e não tinha trator naquela época, o negócio era na enxada. Então ele ia trabalhar lá 60 dias, 90 dias e tal. Ele só pararia debaixo de uma tempestade, de uma impossibilidade de trabalhar. Eles não tinham essa ideia normativa de trabalhar 6 dias e um dia descansar. Então, ou seja, a existência de um dia de descanso, ela é um dos argumentos que nós podemos provar que veio de Deus. Foi Deus que inventou o descanso. O homem natural, há 5.000 anos atrás, ele não teria na sua prática condições de inventar um dia de descanso na semana. Não é verdade? Concorda comigo? Isso não tem na Bíblia não, mas é legal, não é? Não dá pra gente acreditar um pouco nisso? Então isso é legal. E aí o que acontece? Ó? Olha lá, ó, sobre o milênio. Ó. Lá em Apocalipse 20. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabarem. Quem foram os mortos que reviveram?
morrer, eu sou um deles. Até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes que reviveram, esses aqui não têm parte, sobre esses não tem poder a segunda morte, ou seja, tem 2 mortes. O cara sem Cristo morre 2 vezes. Morrer já deve ser ruim, né? E o cara sem Cristo morre 2 vezes. E o crente morre? Não. O que o crente acontece com o crente? Dorme. Dorme. Ou seja, o crente dorme. E o ímpio morre. É verdade? Agora, qual é o time? O time que está ganhando do ponto de vista de Deus, ele representa, da população mundial, eu tenho comigo uma matemática. Só o dízimo da população mundial é salvo. Muitos são chamados, e poucos o quê? Não são poucos. 50% é pouco? Não, né? Tem que ser assim de uns 20% para baixo, né? Para ser pouco, né? Ah, isso é pouco. Vai, me dá um dinheiro aí, eu te dar 10 reais, mas é pouco. Dá 100. Não é verdade? 100 é muito, né? Ou é pouco para você também? Né? É pouco? Aí eu já vi pouco ali, né? Vai no Burger King, né? Aí tem que levar quanto? Levar uns 50 lá. E é igual eu, né? Saí de lá para tentar achar promoção. Não tinha promoção. Gente, vamos lá. E reinarão com ele, quem que vai reinar? Os que reviveram em primeiro lugar. E eu vou reinar. Lá a palavra de Deus fala que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Se nós formos constituídos reis, é porque nós vamos reinar. Porque a palavra de Deus, Jesus fez uma parábola lá, servo bom e fiel, fosse fiéis um pouco, sobre um colocarei, você vai reinar sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, alguma coisa desse sentido. A Bíblia explica isso muito? Não, mas se nós vamos reinar, vamos reinar. Quando chegar lá no milênio, nós vamos saber como é que vai ser esse reino aí. Amém? Quem vai comigo lá para o milênio aí? Vai? Vai? Quem não vai? Quem quer ir? Quer ficar? A turma ficando ali já. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o quê? O dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Um dia para Deus é igual a 1000 anos. Amém? A condenação eterna também é uma realidade. Aí, quem lembra disso aí? Não, né? Estou disfarçado aqui, ó. Hebreus 9, 27 é um texto muito bem conhecido. E fala, assim como aos homens está ordenado morrer o quê? Quantas vezes o homem morre? Uma vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Dá para entender a reencarnação aqui nesse aspecto aqui? Quantas vezes o homem morre? Uma vez. A reencarnação é igual a essa mentalidade de game. Ela dá uma boa explicada na questão de se importa não. Porque você vai morrer, vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar. Você consegue entender que perde um pouco o efeito da morte, diminui um pouco a seriedade? Não diminui o peso? E Jesus, qual que é o papel de Jesus na reencarnação? Nenhum. O versículo até João 3, de novo. Pois é. Contexto fundamental. E Jesus ainda, no próprio João 3, Jesus ainda dá madura, olha. Não adianta, Nicodemos, nascer da carne é carne, não adianta nada, necessário vos é nascer do Espírito. O primeiro Adão foi feito o quê? Alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, Espírito vivificante. Por isso que nós precisamos nascer do Espírito. Entenderam? Quando ele coloca o Espírito que ele está falando do batismo. Dá para entender o batismo e da palavra. A palavra é uma água. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então a palavra, um dos símbolos da palavra é a água. Quando você entrava lá no tabernáculo lá de Moisés, você tinha o altar do holocausto, depois você tinha o quê? A palavra. Quando você converte, você aceita Jesus, você tem Bíblia, você não tem Bíblia, você acabou de aceitar Jesus. E aí qual que é o próximo passo? Você tem que entrar com a palavra. O Diego não está aqui, né? Eu ia responder o negócio dele, vou segurar para a próxima aula, aquela pergunta dele e ele entrar bem nessa área. Entendeu?
Então, um dos símbolos da palavra é a água. Bom, por isso que é necessário nascer do Espírito e da água, entre o batismo e entre a própria palavra. Por quê? Porque a nossa fé, ela vem por quê? Por uma força de pensamento. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é fé. Ah, é pensamento positivo. Não, você tem que ter pensamento positivo. Isso é fé. Não, gente, ó, vamos soltar uma energia ali, ó, uma energia forte. Aí você faz força, pode até soltar outra coisa, mas a energia mesmo não solta. Certo? Tem essas histórias aí, luz. Vamos emanar luz. Frio. A sua áurea. Você já pensa no frio? Hã? Já Não. pensa no frio? Frio, o que é frio? Frio é tipo mais energia. Ah, eles inventam um monte de história aí para fugir do assunto. Então, o que acontece? Fé é uma coisa muito simples. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós estamos falando de uma fé que salva. E qual que é a resposta que nós temos que dar para a palavra de Deus? É a nossa fé. É o crer na palavra de Deus. Só isso. É só isso. Salvação é crer na palavra de Deus. Só isso. Ah, eu tenho que fazer isso, fazer isso. Não, é crer. Agora, o crer não é crer somente, no sentido de, eu acredito e continua numa vida pecaminosa. É um crer que envolve uma credulidade a ponto de você entender que há um céu e um inferno, e que uma há uma eternidade com Cristo e há uma eternidade sem Cristo, e você escolher a sua eternidade com Cristo. Isso é o crer. Porque até Satanás crê. A Bíblia fala, você crê em Deus? Faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Beleza? Vamos lá? E aqui nós vamos entender um pouco um mapa aí que eu achei muito legal a respeito de todo o contexto que envolve esse lugar dos mortos. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 16. Vamos ler lá? Vamos ler alguns textos bíblicos aí rapidamente. Ó. Eu vou ler Lucas 16, que é um texto longo. Vai ser o texto base aí que nós vamos ter para essa questão. Para a gente agilizar, ó, vamos ler vários textos, porque agora nós não vamos sair desse mapa aqui até o final. Alguém abre Atos 2, 27. Aqui, eu abro. Você abre Atos 2, 27. Alguém abre Salmo 16, do 8 ao 11. Alguém abre Mateus 12, 40. Quem vai abrir Salmo 16? Salmo 16. Mateus 12, 40. Quem vai abrir? Mateus 12, 40. Efésios 4, 9. Quem vai abrir? Efésios 4, 9. Beleza? Ó, Lucas 16. Uma parábola bem conhecida. E que ela é a base, vamos dizer assim, ela é um dos textos mais interessantes a respeito do lugar dos mortos. E diz o texto, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro. Gente, ó, isso aqui é um texto real. Parábola, Jesus falava assim, havia um certo homem. Vocês já repararam nisso? Por causa de que aqui tem nome, ele viu Lázaro. E Lázaro é um sujeito real. Jesus está falando de alguém real. Parábola não tem nome. Esse aqui já tem nome. É Lázaro. Ok? No inferno, estando em tormentos o rico, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe
em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico estava onde? Estava em tormentos, ok? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo, tem o quê? Abismo entre nós e vós. Você consegue perceber que tem dois compartimentos nesse lugar aí? Lázaro está num lugar com Abraão. Ó, Abraão está vai segurando as pistas aí. E o rico está em outro lugar. E tem um abismo entre os dois. Legal? Ok? De sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Então o rico replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, a turma que está em cima da terra, os vivos ali, ó, tem Moisés e os profetas, basta eles ouvirem, ok? Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Beleza? E o que nós temos aqui dessa leitura? Nós temos 2 ambientes, aonde o rico estava e aonde Lázaro estava. Ficou claro nessa leitura isso daí? Todo mundo concorda? Quando o corpo morre, nós temos o quê? Corpo, nós somos o quê? Espírito, alma e o quê? Corpo. Corpo, todo mundo tem um corpo aí? Quem tem um corpo aí? Tem um corpo? Sentindo aí? Dá um beliscão aí, todo mundo. Tem um corpo, concorda? Quando você morre, esse corpo aqui é colocado aonde? Dentro do caixão. E aí, não tem jeito lá, não tem maquiagem que resolva. Concorda? Não tem jeito, não tem celular, não tem WhatsApp, não tem mais jeito. O corpo vai lá, é enterrado e vai apodrecer, seja rico, pobre, inteligente ou burro, vai apodrecer. Não é verdade? Esse lugar do corpo é chamado de Keber, em hebraico. Nesse estudo ainda fala no grego é o minimeton, mas eu não consegui achar esse minimeton nas pesquisas que eu fiz. Mas o cara está falando aí desse slide que eu achei que fala sobre isso aí. Beleza. Em hebraico, esse lugar todo aqui é considerado Sheol, e no grego, que é o Novo Testamento, é chamado de Hades. Sheol e Hades se referem ao lugar dos mortos. Ok? Você vai achar vários textos. Se você ler lá no original, você vai achar vários textos. Quando você está lendo o Antigo Testamento, você vai achar a palavra Sheol. Quando você está lendo o Novo Testamento, você vai achar a palavra Hades. Ok? E eles se intercalam em algumas posições. Por exemplo, Salmo 16, 8 a 11. Quem achou aí? Pode ver. Salmo 16, 8 a 11. Quem quer? Você lê aí. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, mas Ele está à minha direita. Não é de se admirar que meu coração esteja alegre e eu regozije. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Tu não deixarás minha alma. Tu não deixarás minha alma entre os mortos. Entre os mortos. Esse entre os mortos é Sheol. Então ele está falando dele morrer de uma morte física somente. Sim. Porque senão se ele for interpretar como... Os Salmos do Antigo Testamento havia esse lugar dos mortos. Certo? Essa clareza toda aqui, essa revelação toda aqui, é mais pro Novo Testamento. Acho que ele fala parece uma condenação. Tipo, o Senhor não me deixa nesse Parece, mas o que acontece? Já está pressupondo a questão da ressurreição.
que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu vou ver ele com os meus olhos. Jó já falava sobre a ressurreição. Desde o Antigo Testamento, nós temos a ressurreição dos mortos como sendo uma discussão. Tanto é que Jesus coloca os fariseus e os saduceus em contraste sobre a questão de ressurreição. Então, ou seja, o debate no Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos era muito forte. E aqui nós estamos falando de alguém, o salmista, falando que não deixará a minha alma no lugar dos mortos. Beleza? Agora Atos 2:27. Pois não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Corrupção. Ou seja, está falando o quê? Hades. Então, o que quer dizer Sheol e Hades? São duas terminologias normais para expressar o lugar dos mortos. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora, vamos lá. Nós temos dois grupos de pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. Ok? O rico, ele era judeu? Ele era judeu, o rico? Ele chamou Abraão de quê? De pai. Judeu não era a nação eleita no Antigo Testamento? No entanto, ele perdeu a salvação dele. E o Lázaro reinou. Qual que é a diferença entre os dois no Antigo Testamento? A fé. Paulo mesmo fala, nem todos são israelitas. Estão comigo? Está entendendo? Então, o que acontece? Guarda isso aí. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre a salvação foi pela fé. Deuteronômio 28. Deuteronômio 10, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Olha a bênção. O que você tem diante de você? Bênção e maldição. O que você vai escolher? Hein? Não, eu quero escolher a maldição. Mas a desobediência te leva à consequência. Maldição é de Deus ou do diabo? Hã? Maldição é de Deus ou do diabo? Hã? Eu estou ouvindo, está dando de Deus. Quem acha que a maldição é do diabo? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que a maldição é de Deus? Levanta a mão. Melhorou, vai dar todo mundo com medo. Maldição é de Deus, gente. Esse lugar dos mortos, ele vai acabar um ano. Vamos chegar lá. Maldição, quem inventou a maldição foi Deus, gente. Deuteronômio 28, quem escreveu Deuteronômio 28? Não foi Deus que estabeleceu aquelas leis? Lá em Deuteronômio 10 ele fala, eu coloco, eis que eu coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Sabe o que é a maldição? A maldição ela serve para, em primeiro lugar, uma advertência. Ó, não enfia o dedo na tomada que dá choque. Beleza? Quem quer enfiar o dedo na tomada lá? Tem um arame aqui. Quem quer enfiar lá o dedo na tomada? Vai lá? Não quer não? Por quê? Porque vai dar o quê? Choque. Se não desse choque, você enfiaria o dedo na tomada? Sim. Qual que é a maldição da tomada? O choque. Sexo antes do casamento é bênção ou é maldição? É bom ou é ruim? Ah? O ato em si é bom ou é ruim? É ruim? Se falar que é ruim, por que é ruim então faz? Ah, eu vou transar com a minha namorada e tal, porque eu estou achando tão ruim. Você já viu o cara falar isso? Então, ou seja, por quê? Sexo é bom. Só que sexo antes do casamento entre pessoas não casadas vai trazer um choque de Deus, vai trazer uma maldição de Deus. A Bíblia fala que a herança adquirida às pressas no fim não será abençoada. Eclesiastes 8,6, tudo há o seu modo certo e o tempo certo. Gênesis 2, lá. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá sua esposa e, por fim, depois de todo esse processo, serão ambos uma só carne. Não é verdade? Então, ou seja,
Tem coisa que é boa, mas traz o quê? Consequências, traz maldição. Deuteronômio 28 tem lá, se eu não me engano, tem 24 versículos falando de bênçãos. Tem 48 versículos falando de maldição. Pode passar sinal vermelho? O carro? Por quê? Não tem uma maldição em cima ali? E a gente não passa no sinal vermelho por dois motivos. Primeiro, porque pode acontecer um acidente. Também porque tem uma maldição. Vocês estão entendendo? Beleza essa parte? Voltando aqui, ó. Então o que acontece? Ficou claro que tem esses dois ambientes, não tem? Mateus 12:40 nós já lemos? Não. Dele, Mateus 12:40. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No fundo do quê? Da terra. Da terra. Quem que falou isso daí? Quem que ia ficar 3 dias debaixo da terra? Nesse lugar dos mortos, desse Queber, quem que era? Jesus. Ok? Tanto é que, vocês lembram do ladrão da cruz? O que Jesus falou para ele? Ainda hoje você estará comigo aonde? No paraíso. Onde que é o paraíso? É aqui. Lá onde está Abraão. E todos os mortos. Vamos contar aí. 22, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É? Quem quer perguntar? Jesus passou do lado, quando fala, levou os espíritos de prisão. Ih, não, deixa essa pra lá. Essa daí é forte. E aí nós vamos ter que entrar lá em Noé, a longanimidade de Deus e tal. Deixa essa para uma outra lá. Vamos lá. Então o que acontece? Aí tem aquele negócio que Jesus tomou a chave do diabo, né, a chave da morte. Tem um monte de história a respeito disso aí. Jesus não foi lá pegar a chave da mão do diabo, não. Vamos lá, ó. Então, quando o salvo morre, o corpo dele vai para sepultura, o Queber. Beleza? Todo mundo sabe disso daí, né? Já foi no cemitério lá, tem um monte de plaquinha lá. Se você cavocar ali, vai ter uma caveirinha ali. Não é verdade? Todo mundo tem dúvida sobre isso aí? Não tem dúvida não, né? Beleza. Então, esse é o Queber. O corpo fica aqui no Queber. No Novo Testamento, também o corpo vai lá para o Queber. Vai para a sepultura. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, o corpo vai para essa sepultura aí. Efésios 4:9, nós já lemos? Lê aí Efésios 4:9. Notem que diz que ele subiu ao céu. Significa que primeiramente desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Mais inferiores. Quem é que desceu às regiões mais inferiores da terra? Jesus. Está claro isso daí? Existe uma região que aos nossos olhos parece estar debaixo dos nossos pés. A figura de linguagem ali, a expressão, os textos mostram que como a gente enterra as pessoas no chão, dá a entender que as pessoas também, que esses mortos que estão aí mortos, estão também abaixo de nós. Não dá esse sentido? Não dá esse sentido? Desceu às regiões inferiores, não deixará lá nas regiões inferiores e tudo mais. Dá esse sentido de que as pessoas estão abaixo de nós. Pode ser que esteja. Será que se a gente cavocar, vai encontrar essas pessoas aí? Uma vez eles fizeram um buraco bem grandão e conseguiram ouvir as almas lá dos mortos sofrendo lá e tal. Tem um lugar na Terra também que o povo fala que é o portão do inferno, tipo, de verdade não. Tipo, tem vulcão assim, lugar na Terra que o povo fala que é o portão do inferno. Pois é, o portão do inferno. Então, é uma coisa complicada. Então, ó, o corpo fica aqui, vai deteriorar, vai perecer. E a alma do salvo desce para esse lugar aqui, e a alma do perdido desce para esse lugar aqui. E ponto final. Vamos abrir lá Lucas 16, nós já lemos Efésios 4, 7 a 11. Quem abre Efésios 4, 7 a 11?
Olha a Bíblia. Assim, quem? Efésios 4. Efésios 4, 7 a 11. Beleza, eu estou aqui agora. Aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Por causa desse texto, que Jesus subiu e levou cativo o cativeiro, alguns entendem que esse local aqui foi transportado para o céu. Saiu de baixo e foi para cima. Então, e eu entendo que, para mim, esse levou cativo, o cativeiro aí, não representa muito, mas representa mais essa libertação aí. Mas, é um texto que não precisa ser discutido. Mas a Bíblia diz que na verdade é o reino de Deus que vai vir, né? A Nova Jerusalém vai ser aqui na terra, né? Não vai, a gente não vai até lá, o céu e lá vai ter outra cidade. Fala que eu vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. E vi a Nova Jerusalém descendo como uma noiva tapeada. Então, descendo aonde? Descendo em algum lugar. Mas novos céus e nova terra. O que é esses novos céus e nova terra? Então, ou seja, a Bíblia mostra aquilo que nós precisamos de saber. E tem coisas que a gente vai bater em Deuteronômio 29, que há coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós aplicarmos a nossa vida. Está entendendo? Será que lá no céu a rua é de ouro mesmo? Será que isso? A Bíblia não são coisas assim que quando a gente chegar lá nós vamos saber. Ok? Então vamos lá. Nós lemos o que? Efésios 4. Abre 1 Pedro 3, 19 e outro abre Hebreus 2, 14 e 15. 1 Pedro aí. Pode ser os mesmos aí, um mais animado aí. Vai lá, Radar, abre 1 Pedro 3, 19. Rebeca, abre aí Hebreus 2, 14 e 15. 3, 19. Por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Vai lá. Vai, fala. Não, é aquela pergunta dele, vai lá. Ah, tá bom. 1 Pedro. Não, é por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Isso aí é um texto de difícil explicação. Uns acham que é para os demônios que ele pregou, mas o texto ali, um pouco anterior, fala o seguinte, que nos dias onde a longanimidade de Deus operava nos dias de Noé. Noé pregou durante 100 anos e aquela turma recebeu uma mensagem. Então, ou seja, o entendimento melhor, que eu particularmente eu concordo com ele, é de que esses espíritos ali é a turma que morreu na época de Noé e que debochou de Noé, não aceitou a mensagem de Noé, não aceitou a proclamação que Noé estava fazendo a respeito do Evangelho. É como se Jesus chegasse lá e proclamasse a vitória para essa turma lá, antediluviana. É o entendimento que eu acho mais correto nesse sentido. Mas esse entendimento está aqui justamente para mostrar que Jesus, de alguma forma, ele, na sua morte, ele foi para esse lugar dos mortos. Ok? Esse é o objetivo. Depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso daí, porque senão vai levar um bom tempo lá. Hebreus 2, 14 e 15. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, formando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos por toda a vida, por causa do medo da morte. Pois é. Então, ou seja, Jesus ele precisou o quê? Se tornar semelhante a nós, Filipenses 2, tornou semelhante a nós, para que pela morte humana, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus ele morreu, parou de respirar, o corpo dele parou de bater o coração lá, né? Ele foi sepultado, ele foi colocado no Queber, a sua alma desceu para esse lugar aqui,
Ele anunciou aos espíritos em prisão a sua vitória, não deixou de ser Deus ali naquele lugar, mas ele passou por todo esse processo. E ao terceiro dia, no amanhecer de domingo, Jesus o quê? Ressuscitou. E quando ele ressuscitou, um monte de gente ressuscitou junto, você sabia disso? Eu não lembro onde ele está, mas fala que mais de 500 pessoas ressuscitaram lá e entraram na cidade lá. Eu só não sei o que eles fizeram, se eles morreram de novo. A Bíblia não fala, mas que eles ressuscitaram e entraram na cidade, a Bíblia fala que eles entraram. Será que eles falaram como é que é o lugar e tal? A Bíblia não fala nada a não ser que essas pessoas ressuscitaram e foram vistas pelas pessoas ali. Ok? Está claro essa questão do paraíso? Quando Jesus morreu, falou para o ladrão à sua direita, o que ele falou? Ainda hoje você estará comigo onde? No paraíso. No paraíso. Quer dizer que a alma desse ladrão veio para o paraíso. A alma de Jesus veio para onde? Paraíso. Legal? E a alma do outro ladrão dançou, veio para cá. Daqui não sai, daqui ninguém tira. Existe um aviso. Não tem segunda chance. Ou a pessoa vem para cá, ou a pessoa vem para cá. Pode ser a sua vozinha, pode ser a minha mãe, pode ser quem quer que seja. Morreu sem Cristo, vem para cá. Morreu em Cristo, conforme diz 1 Tessalonicenses, vem para cá. Vocês conseguem entender a seriedade disso? Que muitos dos seus parentes estão caminhando para esse lugar, pessoas que você ama. Não é sério isso daí? Mas muitos são chamados, a gente prega, a gente fala com os parentes, fala com as pessoas que a gente ama, fala, olha, fica esperto, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há um céu e há um inferno. As pessoas não têm ideia do céu e do inferno. Elas não têm ideia dessa realidade do paraíso e da condenação. Isso não é uma coisa real. Pensa que, ó, se você pudesse estar vendo as pessoas ali, quantas pessoas estão preocupadas com o céu e com o inferno? Quantos colegas de sala de aula da sua classe estão preocupadas com o céu, estão preocupados com o céu e com o inferno? Você já viu algum aluno lá, que não seja de igreja, chegar na sua sala e falar, nossa, eu estou preocupado se eu estou com o céu e com o inferno? De vez em quando acontece. Mas é comum acontecer alguma coisa dessa? Por que a turma chega lá? Está nem aí. Está planejando o final de semana, onde que vai, onde que fica, onde que vai. Não é verdade? É isso que é a realidade hoje que está ao nosso redor. Abre a sua Bíblia, Mateus 16. Não, abre Apocalipse 20, 11. Nós já temos aqui. Apocalipse 20, 11 até o 16. Eu vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado ao lago de fogo. Tá. O que esse texto está dizendo? Está falando a respeito da segunda ressurreição. O que acontece com essa turma aqui? Esse pessoal que está aqui, na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar, os mortos que morreram em Cristo estão aqui. Então, essa turma toda aqui vai ressuscitar. No dia do arrebatamento, eles ressuscitam
ou seja, não vai ficar mais ninguém aqui, e eles vão com Cristo, vão se encontrar com Jesus nos ares, e nós, os que ficarmos vivos, eu acho que vou dar nessa parada aí também, vamos ser arrebatados juntamente com eles. Então quer dizer que quando Jesus voltar agora, isso aqui deixa de existir. E a grande problemática, na grande tribulação vai ter salvação, no milênio vai ter salvação, a turma morre no milênio, porque tem um texto lá em Isaías que fala que quem morrer jovem vai morrer com 100 anos. Então, ou seja, vai haver salvação no milênio? A Bíblia não deixa margem para isso. Nós não estamos no milênio. Mas diz que o Espírito Santo vai sair da terra. Sim, fala que a manifestação do anticristo ainda não aconteceu até que seja tirado aquele que o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo? É o Espírito Santo. É impossível de salvação. Oi? É impossível de salvação. Exatamente, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então, sem essa operação, aí fica difícil a questão da salvação. Tem gente que acha que já está no milênio bem desfigurado. Se estamos no milênio, então Satanás está preso. E nós andamos aí de vez em quando expulsamos uns demônios por aí. Temos argumentos muito bons da pressão dos caras. E a gente ainda morre com 70 anos, né? Acho que deve ser isso. Vamos lá. Pai, Satanás não é onipresente, né? Não é onipresente. Ou ele está aqui ou ele está em outro lugar. Satanás não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Mas ele tem os empregados dele, né? Mas ele tem os demônios, né? Sim, ele sabe muitas coisas. Ele não é burro, ele não é onisciente, mas não é burro. Não, eu digo na questão da onipresença. Ele tem uns demônios, né? Sim, Não tá lá. os demônios também são onipresentes. Se tem um demônio aqui, ó, se tiver um demônio aqui, ele está aqui. Não, sim, mas eu quis dizer que ele deve espalhar isso todo canto. Sim, ele tem uma velocidade muito alta. E os transladores de Jesus lá. Tem demônio em tudo quanto é lugar. Às vezes tem um demônio aí. Às Fala até o outro lado. vezes tem lá no plano, né? Não tem problema nenhum, não. Ó. Vocês estão acreditando que Estão perguntando sobre isso, sobre ficar sem o Espírito Santo, como vai funcionar. como é que vai funcionar sem a ação do Espírito Santo? Isso, se a gente vai ficar ou não vai ficar. Pois é, quando nós estamos, a Bíblia fala que nós estamos sob o ministério do Espírito Santo. Esse último período desses 2000 anos é o ministério do Espírito Santo. Nós temos lá no Antigo Testamento, nós temos a presença de Deus ali forte. Gente, ó, nós temos a presença de Deus ali bem forte. Nós temos a presença de Jesus naquele intervalo de 33 anos. E nós temos agora a presença do Espírito Santo nesse intervalo de 2000 anos. A Bíblia fala que nós estamos sob o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que está derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus está agindo sobre a terra. O Espírito Santo de Deus está movendo sobre a terra. Agora, a palavra de Deus dá a entender que quando aconteceu o arrebatamento, dá a entender que vai cessar, vamos dizer, o trabalho do Espírito Santo interrompe-se ali no milênio. Ou na grande tribulação, antes da grande tribulação. A igreja é tirada. Quem é que, de alguma forma, promove a glória de Deus sobre a terra? A igreja. Eu estou gostando desse termo, promotores da glória de Deus. Nós somos promotores da glória de Deus. As pessoas veem a glória de Deus através da igreja. Efésios 3,10 fala que agora a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades através da igreja. Tem demônio aqui aprendendo aqui comigo aqui agora, que eu não sabia do que nós estamos falando aqui não. Vocês acreditam nisso? Eu acredito nisso. Eles não são onipotentes, não são oniscientes, não existe uma revelação deles. Eles só sabem que o fim deles estão próximos, mas eles não sabem quando. Tanto é que quando Jesus chega lá para aquele endemoniado gadareno, os demônios, a legião, chega para ele: vieste nos atormentar antes do tempo? Olha só o que os demônios falaram. Ele sabe que o tempo dele, e sabia que o tempo dele não era naquele momento. Jesus falou: 25, sai dele, vai lá para os porcos. E aquele endemoniado se tornou o primeiro missionário
na Bíblia. Forte, né? Então, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus vai cessar a operação do Espírito Santo de Deus antes da segunda vinda de Cristo. A igreja sai e com isso nós encerramos mais um ciclo. Aí vem um período tenebroso, que é os 7 anos de grande tribulação, e depois Jesus volta com a igreja para estabelecer o seu reino milenar. E aí essa escatologia se funde com a judaica. Por quê? Porque os judeus estão até hoje esperando o Messias como o quê? O rei. E Jesus vai voltar agora como o quê? Ele não vem mais como servo. Ele vem como leão, ele vem como rei. E os grandes e poderosos vão ficar tão assustados com aquilo, que na grande tribulação eles vão clamar, fala, montes, caiam sobre nós, porque nós não podemos suportar a ira do Cordeiro. Olha só como é que é forte a questão. Os grandes e poderosos, que mais está, ó, bam, 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 aí sobre a terra, achando que é o gostosão, vai ficar na grande tribulação e vai ficar desespero. Vão procurar a morte, e a Bíblia fala que a morte fugirá deles. Não vai morrer não. Era aí, vai ficar aí, vai. Não é forte isso daí? Gente, isso é real. Nós não estamos aqui contando historinha em quadrinhos, não. Beleza? Pai, é errado então falar que Jesus, ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Porque, tipo, porque quando ele subiu, a falar no Apocalipse que foi como cordeiro, né? Não seria certo falar que ele morreu como cordeiro. A gente vê o cordeiro de Gênesis até Apocalipse, a gente vê o cordeiro. Lá em Apocalipse fala, esse é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, o que Deus fez? Mandou não. Ele mesmo foi lá e matou o cordeirinho. Nós entendemos que é um cordeiro, mas fala que matou um animal porque ele fez vestes para o homem. O animal tinha culpa na história ali? Vocês estão vendo que sempre o inocente pagando pelo pecador? Sempre o inocente paga pelo pecador. É uma substituição. O puro substituindo o impuro. O santo substituindo o ímpio. Jesus substituindo nossa morte. Jesus morrendo a nossa morte. E o cordeiro que era sacrificado, ou o bicho que era sacrificado, tinha que ser sem defeito. Tinha que ser sem defeito, ou seja, perfeito sendo substituindo o imperfeito. Mas em Apocalipse ainda mostra também Jesus como cordeiro, né? Oi? Em Apocalipse Mostra também Jesus como cordeiro. É uma vitória para ele, né? É um cordeiro que substitui. Gente, vamos lá. Outro ambiente que nós temos aqui é o chamado tártaro. Não é de dente não. Eu vou lá no dentista tirar um tártaro. Gente, tártaro no grego é o mais profundo abismo. Abre lá em Isaías 14:15, outro abre 2 Pedro 2:4. Isaías 14:15. E aí, João? Outro abre aí Apocalipse 9:1-2. Achei. Apocalipse 9:1-2? 14. Tá? Não, Isaías 14:15 está aqui. 9:1-2 isso aqui, ó. Tá? 9:1-2 aqui. Tá. Lê aí Apocalipse 9:2. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. O 9:1-2, mas vai falar do gafanhoto lá. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Isso. Ou seja, esse ambiente da onde saíram esses demônios, que são esses gafanhotos, que saíram para atormentar a terra, esse lugar da onde saiu esse abismo é chamado de tártaro no grego. Achou Isaías aí? 14:15. E contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Exatamente. Isso aí está falando o quê? De Lúcifer, que se tornou Satanás. Ó, estrela, tudo que resplandecia, que aceitava lá e tal. Você vai ser levado ao inferno. O que é esse inferno? É esse tártaro aqui.
Esse Tártaro é o lugar dos demônios. Não tem essa história, já viu aquelas historinhas lá que Satanás está lá no inferno? Ele reina lá no inferno, aí mostra uma imagem lá dele lá no inferno, sentado no trono, um monte de demônio. Tem outras imagens que falam que Satanás está lá atormentando as pessoas no inferno. Quem já viu isso daí? Né? Tem até no... Não vou entrar que não vai dar tempo. Mas tem essas imagens que não passam de história furada, que não tem essa representação na Bíblia. Tem demônios presos nesse Tártaro que estão reservados somente para esse dia. Então, isso vai falar do próximo cristão. Não, ele está sobre a terra trabalhando. Sobre a terra e os demônios. A Bíblia fala, não sabeis que o diabo, vosso adversário, anda ao redor buscando uma brecha para tragar? Então, ou seja, nós estamos dentro de um ambiente onde existem demônios atuando. É igual eu falei, o que tem a ver? O demônio está aqui aprendendo aqui conosco também. Mas tem anjos. A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda ao redor. Mas Salmo 91 fala que os anjos estão aonde? Ao redor. 1/3 dos anjos virou demônio, não virou? Quer dizer o quê? Nós estamos com 2-1 sempre. Tem anjo sobrando, beleza? Vamos lá. Então, esse lugar aqui, ó, quando chegar o milênio, quando Jesus voltar com a igreja, Jesus vem, os mortos são ressuscitados, os vivos são arrebatados, passa os 7 anos de grande tribulação aqui embaixo. Lá no céu nós vamos estar na bodas do Cordeiro, lá naquele banquete lá, Jesus à mesa, nós já estudamos sobre isso, ok? E aí, terminou o banquete, terminou as bodas, a gente volta para trabalhar com Jesus, vai ficar 1000 anos reinando com Jesus. Esses 1000 anos, na hora que Jesus voltar, Satanás e os demônios vão ser aprisionados aqui nesse lugar. Satanás e os demônios são presos durante os 1000 anos. Na grande tribulação, nesse lago que arde com fogo e enxofre, nós vamos ter a besta e o falso profeta, são os primeiros habitantes desse lago que arde com fogo e enxofre. Esse lago que arde com fogo e enxofre, que é o que é chamado de segunda morte, ele está vazio hoje, não tem ninguém lá. O primeiro a ser lançado aqui é a besta e o falso profeta, que vai aparecer lá em Apocalipse. E eles vão ser lançados antes do milênio. Quando Jesus volta com a igreja, Satanás é preso e a besta e o falso profeta são lançados aqui. Aí vão ficar 1000 anos sob o governo de Cristo. Os mortos em Cristo, como 1 Tessalonicenses 4 fala, quem morreu em Cristo já ressuscitou. Não está mais lá morto. Ressuscitou com o corpo? Sim. O corpo saiu da sepultura aqui. Ressurreição fala corpo. Só que vai ser um corpo transformado. Corpo glorificado. Ah, como é que vai ser isso? Não sei. Eu sei que eu vou ser mais bonito que eu sou. Entendeu? Então o que acontece? Satanás está preso nesse tarde, beleza? Ficou legal esses 3 compartimentos? Ficou claro? Vocês entenderam isso aí? Então vamos lá. Jesus voltou, esse aqui ressuscitou. E essa turma aqui? Continuou aqui. Até os 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto. E aquela turma toda que foi governada por Cristo, os babacas ainda vai desobedecer. E vai fazer guerra contra Cristo. Vai se rebelar. E aí vai vir o juízo do grande trono branco. Pera, acho que eu fui um pouco. Os que estão em Cristo vão se rebelar? Não, os que estão no milênio, que estão sobre a terra, Satanás vai induzir eles à rebelião novamente, e eles vão se rebelar contra o governo de Cristo no milênio, no finalzinho do milênio. Só que isso aí vai ser muito rápido. A hora que rebelou, o juízo já vem e falou, agora acabou. Cheguei. Zé Feliz Nevermore. Agora, quem é, quem não é, nunca mais será. E aí a hora que Deus, com Jesus, estabeleceu o trono ali no juízo final, todos vão comparecer diante desse tribunal.
Todos. Nós vamos estar lá. Você vai estar lá. Gente, você vai estar lá. Eu vou estar lá. Isso é real. O trono branco é para todo mundo? O juízo do trono branco vai contar com a presença de todos. Tanto é aquilo que ele deu. Deu mar os seus mortos que dele havia. E a turma aqui aí vai ressuscitar. Mas a gente não vai ser julgado com... Não vai ser julgado, porque nós já fomos julgados no tribunal de E Cristo. assim, o pessoal vai ter dando tipo um grito de condenação, tipo, aquela direção do pessoal. O tribunal de Cristo é para a premiação da igreja, onde nós já fazemos parte, participamos na grande tribulação. E o juízo do grande trono branco é para a condenação dessa turma que está aqui. Então é depois do nosso. Depois do nosso. Então vai ser nesse ano, vai falar como se os que forem salvos vão dar gritos, alguma coisa assim. O quê? E eles vão estar dando fala sobre tipo, não sei, fala, parece que eu não sei. Até quando julgarás nosso sangue? Isso aí? Não, essa sei, parte é quando eles vão ver referência. dormir. Mas o que acontece? Nós já estamos com Cristo. Nós vamos lá, Jesus vai lá, gente, ó, acabou aqui o milênio aqui, vamos embora. Agora vamos lá, todo mundo para o tribunal. Aí nós vamos lá com Jesus, lá para o tribunal. E a hora que a gente chegar lá no tribunal, Jesus falou, agora pode trazer mar, está aí seus mortos. Lugar de tormento, bora, dá aqui seus mortos. Todo mundo vem para cá. Vai aparecer todo mundo vai estar lá. Agora é o seguinte, traz aí os livros. E traz o livro da Bíblia. Vem cá você aí, você vem cá, você é o primeiro, tá? Está vendo aqui os livros? Eu não consigo enxergar que houve uma conversão na sua vida. Não tem nenhum momento na sua vida que você aceitou Jesus. Mesmo que você tenha feito isso, eu não vi permanência. Você não permaneceu, você não correu em Cristo. Está aqui, está registrado nos livros. Agora dá uma olhada no seu livro da Bíblia. Dá uma olhada no livro da Bíblia. Dá uma olhada no livro da Bíblia, vê se o seu nome está escrito aqui. Você vai procurar lá, não vai achar. É um julgamento perfeito, gente. É um julgamento perfeito. Vai tipo uma pessoa. Eu não sei. Mas eu também não sei o tanto de tempo que vai ser esse julgamento. Mas vai ser mais de 10 milhões de pessoas aqui presentes nesse julgamento. É muita gente. Quanto tempo vai durar, a Bíblia não fala. Se vai ser um piscar de olhos, tudo vai se revelar, porque aí nós já não estamos. Outro detalhe, nós não vamos estar mais sujeitos ao tempo, nós já vamos estar numa eternidade ali. O tempo não faz mais parte, não tem mais dia e noite. Não tem relógio lá, ó, o julgamento começou às 8 horas, 9 horas, alguma coisa desse tipo. Não tem isso. Ok? E aí os mortos vão ser julgados, essa turma aqui vai ser julgada pelos livros. E o nome deles não vai estar lançado. E aí nesse lugar aqui, no lago que arde de fogo e enxofre, vai ser lançado a morte, ó, a morte vai ser lançada aqui. A morte é um substantivo. Ele é algo real. Ele é um inimigo a ser vencido, tanto é que a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte é um inimigo. A morte é real, a morte não existe. Não é essa morte fantasiada que a gente brinca com ela. É uma morte. E a morte e o inferno vão ser lançados aqui, nesse lago que arde com fogo e enxofre. Onde está a besta do falso profeta. Aí os demônios que saíram do abismo, saíram do Tártaro, vão ser lançados aqui. E a Bíblia fala que todo aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida também foi lançado aqui, que é chamado de segunda morte. E aí, nunca mais nós vamos estar para sempre com Deus, e eles vão estar para sempre fora de Deus. Nós, os que morrermos, o que morrer em Cristo. Beleza? Alguma dúvida? E aí? Animado? Vai pro céu? Não é sério isso aí? Gente, aplicação prática. Dá uma olhada para as pessoas ao seu redor.
Tem gente indo para esse lugar aqui. Tem pessoas, amigos de vocês, amigas de vocês, que vocês estão brincando com eles. Brincando no sentido, não estão dando importância, mas eles estão indo para esse lugar aqui. É muito egoísmo da nossa parte não anunciar o Evangelho. É muito egoísmo. É a mesma coisa que você vê alguém com câncer e você tem uma cura do câncer e você não falar para aquela pessoa que basta ele comer esse negocinho aqui e está curado de câncer. Não é muito egoísmo? Às vezes eu descobri um remédio para enxaqueca que é beleza para mim. A pessoa fala assim, eu estou com enxaqueca, já tirou um remédio aqui, eu já sei, para mim funcionou. Porque eu quero que a pessoa tenha o mesmo benefício que eu tive. Eu sei o que é ter enxaqueca, eu sei o que é ter dor de cabeça, eu sei o que é ter o alívio dessa dor de cabeça. Então eu quero que as pessoas que têm a dor de cabeça tenham o mesmo alívio que eu tive. As meninas aí, né? Quando vocês vão cortar o cabelo, né? Vocês não buscam uma recomendação? Onde você cortou seu cabelo? Ficou bom? Eu cortei lá na fulana, lá, ela corta muito bem, tudo mais. Certo? Você não tem o prazer de falar, vai naquele tal lugar lá, porque lá faz a coisa bem. A gente vai comer num restaurante, gosta demais, a gente chega e fala para as pessoas, olha, eu fui lá em tal restaurante, o preço é bom e a comida é muito boa. A gente tem prazer de recomendar uma coisa boa, não tem? A gente não faz isso todos os dias? Está uma promoção ali nas lojas lá, 50% de desconto. Gente, você até liga para a pessoa, tem uma promoção de 50%. Mas, em relação à morte, nós deixamos as pessoas morrerem. E não anunciamos o Evangelho para essas pessoas. E elas, por mais que a gente ame elas, por mais que a gente goste delas, elas vão vir para cá. E depois elas vão vir para cá. Caiu aqui, não tem mais jeito. Ok? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento, pela tua palavra. Meu Deus, que essa palavra tenha trazido consolo para os salvos, ânimo, Senhor, e que o Senhor esteja levantando obreiros, missionários, evangelistas, para anunciarem a tua palavra, para livrar as pessoas do inferno. Guarda as nossas vidas, abençoa nossas famílias, nos livra de todo mal, dá-nos uma noite abençoada, um feriado abençoado, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Para você. Quem estava no último culto agora? Levanta a mão bem alto. Agora, time que joga jogo.